Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre como acontece a formação do arco-íris. Aqui eu tenho a incidência de uma luz branca, ela está desenhada em laranja porque eu não tinha como desenhar em branco, mas é a incidência da luz branca, tá? Então, essa daqui é a luz branca. Ela vai chegar aqui na gota de água e quando ela chegar aqui, vai acontecer o que a gente chama de decomposição da luz branca. A luz branca ela é formada pela junção das 7 cores que compõem o arco-íris. Então, ela vai ter ali o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul. Um azul que a gente chama de anil, que é um azul tipo bique, assim, sabe? Um azul bem forte. E o violeta, né? Que é o roxinho. Então, essas 7 cores, elas vão compor a luz branca, e quando todas elas se juntam, elas formam o que a gente enxerga como branco. E quando não tem nenhuma cor, elas formam o que a gente enxerga como preto, são os dois extremos. Quando essa luz branca, né, ela incide aqui na gota de água, essas cores elas vão se separar. Por que que elas se separam? Porque o índice de refração vai ser diferente para cada uma delas. Você lembra o que é o índice de refração? É aquele Nzinho. Geralmente, né, a gente estuda o índice de refração da água como sendo aproximadamente 1,33, 1,4, 1,3, depende da variação da sua questão. Mas esse valor, ele nada mais é do que como se fosse uma média, né, para todos os valores de índice de refração que a gente tem. Cada onda vai ter um índice de refração diferente. Então, de cada onda eletromagnética, cada pedacinho vai ter um valor de índice de refração. Por exemplo, né, as ondas que não são visíveis, elas vão ter também um índice de refração. E aqui na onda que é visível, no espectro visível das ondas eletromagnéticas, cada uma dessas corzinhas tem um índice de refração diferente. E o índice de refração diferente é igual a C sobre V, ou seja, cada uma dessas ondas vai se propagar com uma velocidade diferente, inclusive até isso que vai formar, né, essa diferença de índice de refração que vai formar, por exemplo, o céu azul durante o dia e aquele céu mais avermelhado no pôr do sol, esse daí é o responsável. E também é pela questão aqui, né, do desvio. Quanto maior for o índice de refração, maior vai ser o desvio gerado em relação à atmosfera, né, em relação ao ar da atmosfera. Então, aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, um ângulo alfa aqui, quanto maior o índice de refração que eu tiver aqui na água, mais esse raio de luz ele vai ficar próximo da normal, tá? Porque se tá aumentando o índice de refração, ele aproxima da normal, né? Então, como esses índices de refração serão diferentes, essa aproximação da normal será diferente, e isso vai fazer com que cada uma das cores se separe nessa primeira refração aqui na água. Tá bem? Para formar o arco-íris em específico, precisa acontecer uma situação de reflexão total dentro da gota de água, tá? Se não acontece essa reflexão total, essas ondas simplesmente vão passar aqui, né, nessa ordem, o vermelho mais para cima e o roxinho mais para baixo, e vai formar tipo aquelas projeções que a gente vê no chão, no vidro ou em algum anteparo qualquer, que é tipo coloridinho assim, que a gente vê quando tá meio chuvoso, sabe? Que daí você vê no chão mesmo. Na questão do arco-íris é pra gente ver na atmosfera, né? Aquele arco-íris todo. Então, precisa acontecer essa reflexão total, tá? Então, elas vão chegar aqui, vai incidir aqui na gota de água, vai ter um ângulo limite aí, né? E vão refletir totalmente. Como que eu sei aqui esse desvio que vai ser gerado pelos raios de luz? Porque experimentalmente verificou-se que quanto maior a frequência, maior é o índice de refração. Então, por exemplo, o roxinho, que é o violeta, né, ele vai ter uma frequência bem maior do que o vermelho, por exemplo, que é essa onda aqui. Então, o índice de refração dele vai ser bem maior e a velocidade dele vai ficar bem menor, né? Então, o violeta ele vai se propagar com uma velocidade menor do que o vermelho. Então, aqui, ó, quando ele desviar da normal, como o índice de refração para o violeta é maior, então esse ângulozinho aqui fica menor. Então, eu posso dizer que esse ângulozinho beta que o roxo faz com a normal vai ser menor do que esse ângulo gama, por exemplo, que o raio de luz vermelho vai fazer com a normal, tá? Então, ele vai passar dessa forma aqui. O vermelho vai desviar menos do que o roxo desvia mais, se aproximando mais da normal, tá bem?
Então, quando eles se aproximam aqui, eles vêm aqui e incidem, realizam a sua reflexão total, né? E incidem em outro ponto aqui da gota de água. Isso aqui não é um fenômeno de refração, é um fenômeno de reflexão total, tá? Que é quando o ângulo de incidência supera o ângulo limite. Novamente vai acontecer uma outra reflexão total aqui, né? O ângulo de incidência aqui vai ser maior do que o ângulo limite e elas vão refletir com o mesmo ângulo. Então, o mesmo ângulo que tinha aqui é o que vai refletir para cá, vindo para cá. E aqui, novamente, também o mesmo ângulo que está aqui é o que vai vir para cá, fazendo com que ela venha para cima. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a luz vermelha vindo aqui para baixo e a luz violeta, azul, né, como a questão estiver mostrando, vai vir mais para cima aqui. Então, a gente vê que por esses índices de refração, como para o roxo o índice de refração é maior, ele desvia mais. Como está indo para um meio, né, com índice de refração maior, ou seja, a velocidade vai ser menor, porque quando maior o índice de refração, menor é a velocidade, né? E quanto maior ele for, mais esse desvio vai acontecer, mais ele vai se aproximar da normal aqui. Por isso que o azul fica mais aproximado, depois ele reflete para cá, vindo por cima. E o vermelho, que não aproximou tanto da normal, né? O índice de refração dele é menor, ele vai se propagar com uma velocidade maior aqui dentro. E aqui ele vai incidir, refletir, refletir, e vai refletir para cá, ficando um pouquinho mais para baixo, tá? Mas a formação do arco-íris, né, em teoria, ela depende basicamente dessa decomposição dos raios de luz, né, quando eles incidem aqui na gota. Nessa primeira refração, eles já decompõem. Por quê? Porque cada um deles vai compor uma onda diferente, cada uma dessas cores vai ter um valor de índice de refração diferente, e com esse valor de índice de refração diferente, então eles vão desviar diferente, se separando, tá bem?